Olá, segunda série, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o fenômeno acústico que faltou falarmos na aula passada, que é o efeito Doppler, né? Nós já falamos sobre eco, reverberação e ressonância, e agora vamos falar sobre o efeito Doppler. Então, o que vem a ser o efeito Doppler? O efeito Doppler ele é um fenômeno conhecido pela alteração na frequência percebida de uma onda. Então, nós já estudamos que quando uma onda sofre algum fenômeno, a única característica dela que não muda é a frequência, porque a frequência depende só da fonte que está emitindo a onda e não do meio onde a onda está se propagando. Mas existem o efeito Doppler comprova que há uma alteração na frequência percebida pelo observador, tá? Não que a frequência da onda emitida pela fonte mudou. Não mudou, mas a frequência percebida pelo observador sofre uma alteração. E por que acontece isso? Porque ou o observador, ou a fonte sonora, ou ambos precisam estar em movimento. Então, aqui nós temos o exemplo da ambulância se movendo. Vocês já perceberam quando você tem uma viatura da polícia, ou uma ambulância, ou carro de bombeiros se movendo com a sirene ligada, que vocês ouvem o som diferente quando a fonte está longe ou quando a fonte está próxima de vocês? Quando a fonte está longe, a gente tem uma sensação de que o som é mais grave, tá? O som tem uma frequência menor. E à medida que ele vai se aproximando da gente, ele vai ficando mais agudo, ele vai se tornando mais alto. Então, essa é a frequência percebida, a mudança da frequência percebida pelo observador. Essa alteração de quanto mais longe a fonte sonora está de nós, mais grave fica o som, ou seja, frequências menores. E quanto mais perto, quanto mais ele se aproxima de nós, nós percebemos o som com uma frequência maior, mais agudo. Tá? Então, esse é o fenômeno do efeito Doppler. Ele também é percebido, gente, aqui na nossa apostila comenta sobre os efeitos redshift e blueshift. O que é isso? É a alteração na cor das estrelas. Tá? A maioria das estrelas, de acordo com o tempo, elas sofrem um efeito chamado redshift, que a luz delas se desvia para o vermelho. O contrário seria o blueshift, que é quando a luz da estrela se desvia para o azul. Quando a luz da estrela se desvia para o vermelho, é porque ela está diminuindo de frequência. Então, ela está se afastando do planeta Terra. E o blue shift seria o contrário, quando a estrela se aproxima do nosso planeta, aí ela tende a cor dela ir mais para o lado do azul. Então, essas alterações na cor que nós enxergamos, nós observadores enxergamos, se deve ao fato da movimentação das estrelas. Tá? A maioria das estrelas sofre um desvio para o vermelho, então significa que elas estão se afastando da Terra, se afastando da nossa galáxia. E isso é uma das evidências do Big Bang, né? Que o Big Bang, elas, como houve aquela explosão, elas estão se afastando, tá? Da galáxia. Distâncias cada vez maiores, por isso a diferença na percepção das cores. Então agora, gente, falando, né, sobre o efeito Doppler, nós vamos para a parte do cálculo. Qual vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para resolver exercícios do efeito Doppler? Essa aqui é a fórmula geral, ó, gente. A frequência aparente, que é a frequência percebida por nós, tem que ser igual à frequência real vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, divididos pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Como que eu vou saber quando que eu uso esse mais, quando que eu uso esse menos? Aqui, gente, vai ser o seguinte, nós vamos seguir essas orientações aqui, ó. Nós construímos um eixo orientado que vai sempre do observador para a fonte. Então, a gente desenha uma flechinha no exercício, que vai sempre do observador para a fonte. Todas as pessoas que se movem a favor dessa flechinha vão ficar com um sinal positivo na fórmula. Quem se move contra essa orientação fica com um sinal negativo na fórmula. Tá? Aí a gente coloca aqui. Então, vamos lá para a resolução dos nossos exercícios para vocês observarem como que a gente faz. Então, os exercícios 1, 2 e 3 já foram feitos, né, por nós, porque eram sobre eco, reverberação e ressonância, que é o conteúdo da aula passada. Nós vamos iniciar aqui a partir do exercício 4, gente, tá? Então, aqui, ó, uma fonte em repouso emite um som de frequência 2000 Hz. Então, esse aqui é o nosso F, a nossa frequência real.
tá? E essa fonte se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo. O som, desculpa, tá? Não a fonte. O som se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo, então o VS é 300. A velocidade com que um observador deve se aproximar dessa fonte para perceber um som de frequência 4.000 Hz vale quanto? Então, ó, nós temos aqui a nossa fórmula, tá? A nossa frequência aparente é 4.000, que é a frequência com que nós queremos ouvir o som. A frequência real é 2.000. A velocidade do som aqui é 300. A velocidade do observador nós queremos descobrir, tá? Mas por que ficou mais aqui, gente, o sinal da fórmula? Porque a gente orienta a flechinha do observador em relação à fonte. E aqui o observador está se aproximando da fonte, então ele está indo para o mesmo lado, por isso que ficou o sinal de mais, tá? E daqui, velocidade do som, e aqui a nossa fonte está parada, então tanto faz o mais ou o menos, porque a fonte está parada, a velocidade vai ser 0, tá? Então aqui resolvendo, gente, primeiro esse 2.000 passa para cá, dividindo, né? Aí depois esse nosso 300 passa para lá multiplicando e por último esse 300 passa para lá diminuindo. E nós vamos descobrir aqui que a velocidade final do observador será 300 metros por segundo. Então vocês vão marcar X na nossa letra A, tudo bem? Agora no nosso próximo exercício, exercício 5, nós temos aqui esta situação. A figura A, nesta figura nós temos aqui que o A é a ambulância, tá? É a nossa fonte sonora que vai emitir o som da sirene. O nosso C é o carro que se movimenta em sentido contrário. E ele é o observador, é quem vai ouvir o som da sirene, tá? Então a ambulância se move aqui para frente com velocidade de 30 metros por segundo e o carro para trás com velocidade de 10 metros por segundo. A frequência real da sirene é 900, a velocidade do som é 330 e nós queremos saber a frequência aparente, tá? Então, observem aqui, ó, eu vou orientar a minha trajetória do observador em relação à fonte, flechinha para lá, tá? Uma flechinha para a esquerda de vocês. Então, observem, ó, que o observador está para a esquerda, vai ficar velocidade mais. A fonte está para a direita, então velocidade menos, tá? Então, a nossa frequência aqui é igual à frequência real de 900 vezes o som que é 330 mais 10 do observador, e aqui embaixo o som que é 330 menos 30 da fonte, porque a fonte está para o lado contrário, tá? Então, aqui 340, né, que é a soma vezes 900, divididos por 300, que é o resultado da subtração aqui, vai dar uma frequência de 1020 Hz, tá? Então, por que a frequência aparente é maior? Porque o observador está se aproximando da fonte, então a frequência aumenta, tá? Agora no exercício 6 é para nós determinarmos a frequência levando em conta que o motorista C passou pela ambulância e agora ele está se afastando dela, tá? Então agora se o carro C está indo para lá e a ambulância está indo para lá, vai inverter, gente, a nossa orientação da trajetória aqui, ó. O nosso carro já teria passado para o lado de lá e a nossa ambulância teria passado para o lado de cá. Então, a flechinha aqui, ó, do observador em relação à fonte vai ficar para o lado direito. Então, a fonte vai ficar com velocidade positiva e o observador com velocidade negativa, tá? Então, inverte os sinais aqui, ó, menos em cima e mais embaixo. Então, nós faríamos aqui 900 vezes 320 divididos por 360. E a nossa frequência aparente vai ser de 800 Hz, porque agora, como eles estão se afastando, a frequência aparente diminui, tá? E aqui, com esses exemplos, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Mandem foto lá da nossa página dos exercícios 4, 5 e 6 resolvidos. E até a nossa próxima aula.